Yo, seres humanos! Aqui é o Lu, designado nerd, e você está no PH Geek Club, o seu espaço nerd, geek, gamer, com notícias diárias. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já chega no like, compartilha com seus amigos, com pessoas que também possam curtir esse tipo de conteúdo, fazendo assim o canal crescer, levando conteúdo para cada vez mais pessoas. Beleza? É claro. Uma das grandes surpresas que eu tive em 2021 foi com certeza a Roda do Tempo. O seriado da Amazon Prime me abriu as portas para esse mundo tão rico, tão vasto. E hoje nós vamos fazer aqui o review do 7º episódio da série que tá rolando, mas eu acho que hoje já não tá mais rolando porque já fechou. E sim, eu sei que eu tô atrasado, mas enfim, esse sou eu. E... Ai, que delícia! Então hoje nós vamos falar com spoiler desse 7º episódio. E também quero frisar que todo o interesse que essa série deixou em mim, despertou em mim, eu adquiri os livros. Então agora eu vou poder fazer o comparativo dos dois lados da história, tanto do lado da história que está sendo contado no seriado, quanto do que está escrito nos livros, poder fazer esse paralelo, traçar diferenças, enfim, o que eu gosto de fazer. Esse tipo de comparativo é uma coisa que eu gosto muito de fazer, comparar A com B. E assim que chegar os livros, eu pretendo dar aquela lida, né, devorar, porque o seriado tem deixado muitas perguntas em aberto pra mim que eu espero sanar nos livros. Mas a gente não tá aqui pra ficar falando da minha vida, dos meus pormenores, então bora falar do episódio, puxa sua cadeira e vamos bater um papo então sobre o 7º episódio da Roda do Tempo. Quem tem acompanhado aqui os vídeos no canal viu que o 6º episódio não foi, sabe, o mais interessante pra mim. Eu achei ele um episódio bem lento, um episódio bem arrastado. E o que nós temos aqui no 7º episódio é aquele tapa na cara pra que eu acorde e fale assim, não, agora sim estamos falando da Roda do Tempo. Porque o episódio começa de uma maneira espetacular. Se eu antes reclamava da falta de ação, só nessa primeira parte do 7º episódio isso já foi ensinado em um nível elevadíssimo. Temos uma cena de luta, de ação, de perspectiva dessa guerreira incrível, a Tigraine, que é apresentada muito rapidamente, mas a impressão que ela deixa é do quão foda ela é. A mulher tá lutando grávida com 2 lanças e ela simplesmente aniquila uma galera nesse estado, em meio a dores, enfim, é uma parada muito louca. Partindo desse início cheio de ação, nós temos então a resolução do episódio anterior, do pessoal atravessando o portal e o Matt ficando pra trás, e ficou meio que naquela dúvida se ele ia no último pulo, se ele não vai, enfim, ele não foi. A galera então fica sozinha do outro lado, né, dos caminhos, como a série diz, e o Matt fica pra trás. E a partir daí nós estamos andando naquele caminho escuro que me lembrou muito... não sei se tem alguma coisa a ver, que me lembrou muito ali as caminhadas em Moria, no Senhor dos Anéis, sabe, aquele cenário escuro e tal, enfim. A temática me lembra muito essa parte, tanto que eu já liguei até o meu alarme e pensei, alguém vai morrer, né, nessa trajetória. Eu falei, é isso. I don't want you to die, but whichever of you goes to the eye of the world and is not the dragon, you will die there. Então o episódio segue nessa narrativa deles ali enfrentando, conversando todos os pormenores. Nós temos a Nynaeve batendo muito de frente com a Moraine, na questão dela não falar tudo que ela sabe, dela só revelar as coisas depois que eles não têm mais volta. Ela só fala pra eles o que eles vão enfrentar quando eles já não têm mais volta, quando eles já não têm mais opção de dizer não pra aquilo. Então nos caminhos eles estão lá seguindo sem saber para onde seguir, porque as marcações estão alteradas. Isso levanta muitos pontos, muitas dúvidas para os personagens do que está acontecendo ali. Não é uma rota comumente usada, você vê que não é algo como abrir uma porta e fechar. Andar ali não é tão corriqueiro como pareceu no último episódio. E enquanto eles estão lá, eles, são atacados lá pelos orcs padrão, pelos Trollocs. Aí nós temos o lance deles não poderem invocar o poder único nos caminhos, porque atrai uma entidade, mas que não ficou bem explicado o que é essa entidade. Isso é algo muito mal, algo que pode afetá-los de uma forma muito grande. Ele fica ali sussurrando
né, mexendo nos medos de cada um. E é interessante essa parte de que ele vai dando pistas ali do que cada um tem no seu coração, né? Como a Egwene e seu medo de falhar, o medo do Perrin, da Egwene não notá-lo, dele sempre estar ali perdido entre o amor dos dois, do Range e da Egwene. A Nynaeve com um medo gigante de perder todos aqueles garotos ali, aquelas crianças que ela voltou para proteger. O Range de ser abandonado pela Egwene, porque eles estão criando essa temática de que ele nutre esse sentimento de ser abandonado, ela escolher essa vida de Aes Sedai ao invés de viver com ele, como tudo indicava que ia ser. Se bem que já no início já fica bem claro que ela, rumando pro caminho da sabedoria, não ia ficar com ele, então ele já vem nutrindo esse sentimento de ser abandonado por ela há muito tempo, e agora, através desse sussurro que ele ouve nos caminhos, fica bem claro esse medo que ele traz consigo. O interessante é que nenhum deles está com medo de ser o dragão. Em nenhum momento nessa parte do seriado tem um sussurro, ninguém está nutrindo esse sentimento. Porque, pare e pensa comigo, ali temos 4 candidatos a possível dragão renascido, uma figura tão importante nesse mundo, alguém que pode salvar o mundo ou destruir ele de vez, e nenhum deles está levando isso no coração, nenhum deles está preocupado com isso. Todos eles estão preocupados, sabe, com suas vidas pessoais, ninguém está ligando para isso. Até a própria Moiraine, quando tem ali o sussurro dela, o lance dela é de ser heroína. Ninguém tá preocupado em salvar o mundo, essa é a verdade. Todo mundo tá, sabe, o coração dele está repleto de outras coisas. Where are we? The fortress city of Faldara. Mas conseguem sair desse tumulto, desse terror que foi a passagem nos caminhos. Depois de mais uma manifestação gigantesca do poder da Nynaeve, eles conseguem sair de lá. E fica o contraste bem nítido da evolução de poderes. Apesar da Moiraine ser a Aes Sedai poderosa, experiente, muitos anos no caminho da manipulação do poder único, ela fica muito enrolando, sabe? Muito se preparando. Enquanto a Nynaeve só vai lá e bum, explode, resolve o problema, eles saem de lá e fim de papo. Eles chegam então na última cidade, o último bastião de resistência, antes da praga, que é a manifestação do poder do tenebroso e que vai engolindo tudo. Eu achei bem interessante esse conceito dessa mácula que vai se expandindo de um local e consumindo tudo, como se fosse um câncer, uma doença que vai se espalhando. E nós temos ali a última cidade, então nós fomos apresentados a essa cidade plural, né, uma cidade de defesa ali da humanidade. Eu acho esse conceito bem interessante. Pra quem curte RPG, me lembra muito a cidade de Califórnia, do cenário Tormenta, sabe? Eu vi muito aquilo, sabe? A barreira ali antes do mal. Obviamente também tem ali as menções a Senhor dos Anéis, como a Cidade Branca, Osgiliath, enfim, tá tudo ali. There's an inherent darkness within him. Faldara always will be able to protect its own. Nessa parte aí o episódio começa a dar uma quebrada, ele começa a ficar um pouco lento, porque aí começa a ficar nessas disputas de ego, sabe? Aí onde os personagens começam a expor mais o que eles querem, o que eles sentem, e eu não me encaixo com alguns conceitos que eles ficam debatendo ali. Nós temos ali então explorando um pouco mais o lance da Nynaeve com o Lem, que eu curto bastante essa aproximação deles. Achei bem legal a parte que ele volta ali e vê os compatriotas do antigo reino dele, e ela conhecendo, e nós como espectadores conhecendo através dela um pouco da história do que foi o reinado dele. Depois nós temos ali os dois juntos e todo aquele lance dele declarar que ele tem um sentimento por ela, mas que ele não pode corresponder porque ele já tem um elo com a Moiraine. O quanto que vai doer para ele saber que a Nynaeve, se tornando mais Sedai também, vai ter o direito e o dever de ter um guardião ao seu lado. E é da hora esse contraste dele dizer que ele vai amar o cara que ela escolher e vai odiá-lo ao mesmo tempo, porque ele gostaria de ser esse cara e ele não pode, porque o elo dele já tá feito. Nós temos então a galera sendo apresentada a uma oráculo através da Moiraine, que usa essa bartender para analisar cada um deles em busca de saber quem é o raio do dragão. E as visões não deixam bem claro quem é esse dragão, pelo menos para nós espectadores. A visão que nós temos, talvez que se aproxime um pouquinho mais ali, é a do Perrin, né, que tem um clima mais sobrenatural, aqueles olhos dele amarelo, a boca cheia de sangue.
mas eu acho que tá muito mais para um lado de lobisomem do que dragão. Eu não sei, né, se essa parte está sendo fiel ao livro, em breve vou saber, mas nós temos essa perspectiva de diferente, assim, de dragão para lobo, enfim, sei lá, não sei se estou viajando. Espero que não. They know what I am. No, no one does. What's gotten into you? Mas as visões, elas não nos ajudam a entender quem é quem. Aliás, não ajuda nem a Moiraine, que ela também fica cheia de dúvidas. E o episódio segue. Mas, milagrosamente, miraculosamente, o Rand descobre que ele é. Ele tem um choque com o seu passado, relembrando lá os sussurros que ele ouviu nos caminhos, o que não foi revelado na hora, mas depois no episódio é revelado que os sussurros lá do monstro lá que tinha nos caminhos informam ele que ele é o dragão. E motivado por essa informação, ele vai até a Moiraine, diz a ela que ele é o dragão, e eles dois resolvem ir sozinhos, porque a Moiraine já tinha revelado que quem não for o dragão e for até o olho do mundo não vai sobreviver. Somente o dragão irá sobreviver a esse embate. Então todos os demais que forem com ele para esse cenário não vão voltar. Então o Rand, baseado nessa informação, nessa certeza, ele chama a Moiraine e os dois decidem partir sozinhos para o olho do mundo. Com certeza, de longe, esse foi o melhor episódio até então. Contando com cenas de ação, diálogos legaisinhos até, com base em tudo que nós temos. Com certeza, esse foi o melhor episódio até aqui. Não tem muito que vir adiante, agora só falta um episódio para fechar essa primeira temporada. Mas eu posso dizer que eu gostei muito desse episódio. Principalmente no começo de ação, ali na parte da luta, né, da montanha lá e tal. E depois, na parte dos caminhos, também me interessou bastante. A parte do meio ali, a parte das conversas, principalmente essa forçação de barra com esse triângulo amoroso que eu não entendo porque eu não compro isso. Eu não compro o interesse do Perrin, dele estar ali entre os dois, entre o Rand e a Egwene. Isso não me desce, sabe? Eu não acho bacana. Quero muito ver nos livros se tem disso também, porque não tô gostando. Mas mesmo com essa parte, no pacote, no todo, é um ótimo episódio. A revelação do Rand como dragão, o nascimento dele na montanha ali, aquele parto no meio da neve, sabe? Aquela coisa poética até, podemos dizer. Achei muito interessante. O pai dele ali recebendo, então fica a dúvida, ele não é o pai dele de sangue, de verdade. Ele simplesmente pegou ali o menino que nasceu na neve, daquela guerreira, da Tigraine, aquela coisa tão top, nasceu no meio da guerra, debaixo da montanha, olhando a Torre Branca, né, à distância. Então eu gostei muito da composição do todo desse episódio. Ficou bem claro que esse episódio foi para revelar que o Rand era o dragão, né, foi focado nele. Apesar de até então eu achar o Rand um personagem muito sem graça, muito sem sal. Ele, sabe, ele sempre estava ali, parecia muito o Pippin, sei lá, o Merry da história. Aquele personagem que está ali acompanhando todo mundo, mas ele nunca teve um foco. Talvez essa tenha sido a intenção do seriado até então, de manter o dragão oculto pra gente flertar com outras ideias. A Nynaeve até então pra mim era, sabe, depois daquela explosão toda de poder, não sei, pra mim, que acompanho exclusivamente a série, ficou bem claro que ela tinha um quê a mais. Mas enfim, Rand é o dragão, temos um episódio ainda pra terminar e vamos ver o que nos aguarda nesse próximo episódio. Mas e você? Tá curtindo a série? Tem acompanhado a série? Provavelmente, se você curte, você já deve ter terminado. Provavelmente você só tá vindo aqui nesse vídeo pra me encher, pra me azucrinar, pra puxar minha orelha por não ter terminado ainda. Então, deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. Se você tá curtindo. Se você já terminou, não deixe spoiler pra quem ainda não acompanhou. No meu caso, eu ainda não terminei, então temos mais um episódio pra terminar essa série. Deixa aí então a discussão desse episódio apenas, beleza? Se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de deixar aquele like, comentar, para ajudar no engajamento do canal, para que ele chegue a mais pessoas. Vamos criar nossa comunidade para poder trocar uma ideia sadia, fazer o vídeo ir cada vez mais longe e o canal a cada vez mais pessoas. Tô deixando também na descrição minhas redes sociais, então dá aquela moral, dá aquela força pro gordinho, para ele chegar cada vez mais longe, atingindo cada vez mais pessoas, como esse vídeo. Aqui foi o Lu, desse Grado Nerd se despedindo, e eu conto com a sua presença no próximo vídeo.
Valeu, pessoal!